Eu fico muito feliz em poder agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil, na presença do Dr. Marcos da Costa, nosso sempre presidente, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, nosso sempre presidente conselheiro federal desta casa, o diretor do Departamento Cultural da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Humberto Luiz Borges Durso, a quem eu agradeço a oportunidade da promoção desse evento, e, sobretudo, este evento em parceria com o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, especialmente com a Escola Judiciária Militar do Estado de São Paulo. É uma honra estar aqui, inclusive na presença de quem vai presidir a mesa de abertura, a quem eu chamo aqui o nosso sempre colega, amigo e de quem eu sou jurisdicionado, o meu juiz militar, Coronel PM Orlando Eduardo Geraldi, presente entre nós. Comandante, por favor, assome ao lugar da presidência, por favor. Gostaria também, se o senhor me permitisse, a composição da mesa, chamar o Dr. Evanir Ferreira Castilho para que componha conosco a mesa inicial. Dr. Adalberto Denser de Sá, promotor de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Doutora Gislene Jerônimo, a nossa coordenadora de Cultura da Comissão de Direito Militar da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu a vi por aí, por obséquio, a doutora Gislene, que venha compor a mesa conosco, por favor. E eu vi também, representando a Polícia Civil de São Paulo, o Dr. Paulo. Cadê o Dr. Paulo, que estava aí representando a Polícia Civil de São Paulo? Dr. Paulo, compõe a mesa conosco por obséquio. O senhor, o mais íntimo representante da Polícia Civil, delegado de polícia, ombreie conosco aqui, por favor, a nossa mesa. É uma honra estar com o senhor. Primeiramente, cumprimentar o nosso eterno decano, Dr. Evanir Ferreira Castilho. Na sua pessoa, cumprimentar todos os componentes da mesa, cumprimentar também o Dr. Adalberto Denser de Sá, do Ministério Público Estadual, os cadetes da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, cumprimentar e agradecer o Dr. Evandro Capano, que através da sua iniciativa, organização e sempre prestigiando a Justiça Militar do Estado de São Paulo, organizou esse evento e com muita satisfação eu vejo que a adesão muito boa e consequentemente a possibilidade de, em nome do nosso presidente, Dr. Paulo Adib Casseb, estar aqui para que os senhores possam, além de conhecer um pouco mais o que é a Justiça Militar do Estado de São Paulo, principalmente vivenciarem na prática como ocorre um júri dentro da Justiça Militar. Só para comentar com os senhores, a Justiça Militar ela é a mais antiga do país e demanda da vinda da família real para o Brasil. E embora seja a mais antiga, com mais de 200 anos, ainda nós temos muita dificuldade em divulgar a Justiça Militar. E o porquê disso? Porque, infelizmente ainda, o direito penal militar, o direito processual penal militar, ainda não é uma matéria em todas as universidades. Às vezes é optativa e em algumas faculdades muitas vezes ainda não tem. Nós temos trabalhado bastante no sentido de que as faculdades passem a adotar como matéria curricular e principalmente a exigência que a OAB passe a exigir também para o exame da ordem a matéria direito militar. Mas é uma meta que já passou inclusive pelo nosso decano, que por muitas vezes tentou que isso ocorresse, e nós continuamos na batalha para que venha a ocorrer. O Tribunal de Justiça Militar funciona aqui na Rua Doutor Villanova, próximo à Universidade Mackenzie. Tem uma composição diferenciada. Hoje nós temos, na primeira instância, quase cinco auditorias, o que corresponde às varas no Tribunal Comum, sendo que 3 auditorias são de direito penal militar,
uma auditoria da parte cível e uma das correções permanentes. Nós temos, na primeira instância, 7 juízes de direito, sendo 5 titulares e 2 substitutos. E nós temos, na segunda instância do tribunal, também 7 juízes, sendo 4 oriundos da carreira militar, coronéis da ativa da Polícia Militar, que ascendem ao tribunal, 1 oriundo do Ministério Público, 1 oriundo da magistratura própria do tribunal e 1 oriundo da advocacia, sendo que o atual presidente é um magistrado oriundo da advocacia. Nós temos também no tribunal o Ministério Público atuante, e diferente da Justiça Militar da União, em que tem uma carreira própria, o Ministério Público Militar, nos estados atuam na Justiça Militar o Ministério Público Estadual. Na Justiça Militar da União e o Superior Tribunal Militar, embora Tribunal Superior, é um tribunal de segunda instância, tal qual o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. É um tribunal de apelação, de recursos, e funciona exatamente nos moldes do tribunal em São Paulo. Nós temos os tribunais de justiça militares estaduais apenas em 3 estados, em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, sendo que a justiça militar existe em todos os estados do país, mas ela existe na primeira instância, onde não há tribunais. Existe na primeira instância, e os julgamentos em segunda instância ocorrem nos tribunais de justiça comum. Está claro isso? E por que a gente faz essa diferenciação entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados? Porque a Justiça Militar da União tem como competência originária processar e julgar os militares federais, do Exército, Marinha e Aeronáutica. E os tribunais de justiças militares estaduais têm como competência processar e julgar os militares das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Por isso que há essa diferenciação. Nós, hoje, temos uma imensa satisfação em estarmos juntos aqui. Os senhores, a partir de agora, na mão dos nossos professores, Dr. Evanir, Dr. Capana e Dr. Adalberto, com certeza terão uma possibilidade enorme de aprender. Eu corro o risco de até, embora o júri simulado, ele durante a fase em que estiver ocorrendo, não permite nenhuma indagação e tudo, mas guardem as dúvidas, porque aqui os professores são mais do que capacitados para esclarecer qualquer dúvida ao término do júri simulado. Eu estou bastante contente, agradeço à Ordem dos Advogados do Brasil pela iniciativa, na pessoa, como já disse, do Dr. Evandro Capano, e espero que isso ocorra em outras oportunidades. Eu agradeço a todos que aqui vieram para participar desse evento, e principalmente que possam, além de conhecer, esclarecerem eventuais dúvidas, aqueles que já conheciam, aqueles que já tiveram contato com a Justiça Militar, que possam esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado, desejo a todos um feliz trabalho nesse dia, e que todos, ao final do dia, passem um bom final de semana, sejam felizes, se Deus quiser. Bom dia a todos. Nós vamos constituir a mesa para compor o Conselho Julgador, formado por
militares, entretanto, ainda são acadêmicos, digamos assim, e caberá aos senhores cadetes, estão em 5, mas o Conselho tem, além do juiz togado, mais 4 oficiais. Eu chamaria, então, para compor o Conselho, o cadete Willer Pontes. Na verdade, isso tudo seria por sorteio, mas aqui nós estamos facilitando. Cadete Rodolfo de Oliveira Quirino. Veio armado até os dentes, cheio de legislação. Senhor cadete Pedro Henrique Costa Bernardo. Vamos preservar a senhora cadete Thaís Sayuri Kavamoto, mas que nos honra demais com sua presença. Sinta-se como estivesse realmente compondo conosco este colegiado. Antes de adentrar, gostaria apenas de dar algumas palavras pessoais. Não vejam em mim alguém que acumulou muito durante uma vida. Não. Eu continuo um eterno aprendiz. Desejo que cada um de nós tenha nesta manhã uma verdadeira escola, a exemplo da nossa Escola Judiciária Militar do Estado de São Paulo, tão bem presidida pelo eminente juiz Orlando Eduardo Geraldi. Sem dúvida alguma, eu dizia há pouco ainda a entrevista televisiva, que a justiça militar ainda é bastante desconhecida. Mas acreditem, é uma justiça da mais alta qualidade, onde se faz justiça com idealismo. Isto é fundamental. Nós acreditamos no que fazemos. Em homenagem a todos vocês que aqui acorrem, eu quero recordar uma frase do meu antigo professor de Direito Penal, lá da década de 60. Ele já me dizia: Castilho, a tendência é os discípulos superarem os mestres. Vocês partem de onde nós chegamos, então irão muito mais longe. É com este pensamento que nós vamos iniciar os nossos trabalhos, na certeza de que estamos crescendo, colocando mais um tijolo na nossa construção do dia a dia. Gostaria de saudar, em primeiro lugar, o Dr. Marcos da Costa, o grande líder desta OAB de São Paulo, Dr. Humberto Luiz Borges Dusso, diretor do Departamento de Cultura e Eventos. Já saudei o eminente juiz militar, Coronel Orlando Eduardo Geraldi. Saudar a nossa valorosa Academia Militar do Barro Branco, aquele celeiro de novos valores que ali fervilham. O doutor Adalberto Denser de Sá, meu sempre amigo e colega do Ministério Público. Doutor Evandro Fabiani Capano, advogado, presidente da Comissão de Direito Militar nesta OAB e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB. Hoje, atuando com toda a sua dinâmica ao lado da acusação, na defesa. Professor da casa, as nossas queridas Metropolitanas Unidas, onde eu lá aportei pelas mãos do meu professor há exatamente 44 anos. E às vezes eu não acredito que esse tempo passou. Foram 10 de promotor, 11 de procurador de justiça, 20 de desembargador no Tribunal Militar e 44 em sala de aula. Se eu não gostar de participar, de ensinar, estou no lugar errado. Minhas homenagens a cada um dos senhores. A tendência é que os senhores nos ultrapassem e levem isto muito além. Professor, eu creio, doutor Evandro, que nós já temos o conselho devidamente instalado. Acho que seria oportuno, então, agora fazermos um relato do procedimento para que os senhores conheçam os fatos que serão julgados. Eu vou me prevalecer, por hora,
do texto da denúncia ofertada pelo Ministério Público e que descreve nas suas minúcias, claro, sob o enfoque da acusação, para depois haver o rebate da defesa e chegarmos a um consenso. A denúncia afirma o seguinte, contra o acusado. O acusado está aqui presente, é o nosso Bruno Henrique. Então, e contra ele consta o seguinte, não é contra o indivíduo que estava no processo, nós vamos preservar as identidades do caso real, ok? Consta dos autos inclusos inquéritos policial, militar, que no dia 12 de agosto de 2012, uma data fácil, né? 12 de agosto de 2012, por volta das 3 horas da cidade de São José do Rio Preto, vamos manter isto, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, o soldado PM, aqui presente, vamos manter o seu nome, Bruno Henrique, o outro era Carlos Henrique, então mais ou menos é o mesmo, qualificado às folhas 27, agindo motivado por fato referente a serviço de natureza militar, este aspecto prevê a lei um aumento de 1/3 da pena, ameaçou o primeiro-tenente PM, Luiz Alexandre, vamos deixar com esse nome, de lhe causar mal injusto e grave. Até aqui é um crime de ameaça a superior. Consta ainda que na mesma data, hora e local, em continuidade, o denunciado, Bruno, desafiou o primeiro-tenente, Luiz Carlos, para duelo, embora o duelo não tenha sido realizado. Então percebam, nós temos um crime que existe até no Código Penal Comum, o crime de ameaça, só que aqui é ameaça superior, tipicamente então militar, e mais um crime de duelo. O duelo não se realizou, mas houve o desafio para o duelo. Segundo o apurado, senhores, naquela mesma data, por volta de 2 horas, a Polícia Militar do Estado foi acionada com a notícia de que, na esquina da Avenida Arthur Nonato com a Avenida Romeu Strassi, no alto posto Boiadeiro, um local, portanto, de frequência, na cidade de São José do Rio Preto, torcedores de um time de futebol, não vou esclarecer qual era o time desses torcedores, estavam promovendo algazarra com o som muito alto. Isso normalmente só acontece na Europa, no Brasil ninguém faz isso. Como o local é conhecido por ser frequentado por alcoólatras e drogados, uma equipe da Força Tática Policial deslocou-se para lá. Os militares, ao chegarem no posto Boiadeiro, deram ordens para que as pessoas que estavam ali fazendo a baderna se dispersassem. Nesta ocasião, o senhor primeiro-tenente vítima estava lá com outra viatura, apoiando os demais policiais. Algumas pessoas não queriam deixar o local. Daqui não vamos sair. Dentre estas se encontrava o filho do denunciado, de nome Henrique, só, que era portador de uma deficiência física numa das pernas. Este rapaz se aproximou dos policiais militares e disse, aspas, em negrito, aqui é Corinthians, porra, meu pai é policial. Eu não queria citar o time, mas o garoto fez por mim. Aqui é Corinthians, porra, meu pai é policial.
Alguns amigos desse torcedor o retiraram do local, sendo que ele saiu gritando tais palavras. Para ninguém ter dúvida, né? Por volta das 3 horas daquela madrugada, a mesma equipe de força tática patrulhava a área bancária da cidade, serviço à população. Quando o denunciado, na rua, fez sinal para que uma viatura o atendesse, para aí. Então o denunciado disse que aquele portador de deficiência, seu filho, estava no posto boiadeiro e que o mesmo informou que fora agredido com borrachada e xingado pelo primeiro tenente PM, vítima desses 2 crimes que nós já estamos mostrando: a ameaça e o desafio para o duelo. Acrescentou que aquilo era treta antiga, quer dizer, desavença das calendas, e que teve início em um jogo do Corinthians no estádio do Teixeirão. Então o denunciado proferiu a seguinte ameaça, esse mesmo nosso denunciado: vou foder com o tenente Cavalara. E igual fiz com o tenente, e citou o nome de um outro tenente, como quem diz: eu sou especialista em tenente, deixa para mim. O nobre autor da denúncia, que está presente e vai sustentar, de acordo, diz ele, de acordo com o grande dicionário da língua portuguesa, editado pela Porto, após o acordo ortográfico, 2 pontos, aspas, foder significa, além de ter relações sexuais, prejudicar, deixar em péssimo estado. Exatamente o conteúdo da ameaça feita ao oficial. Portanto, o denunciado, conclui o relatório, avisou que iria prejudicar o senhor tenente, deixando-o em mau estado, da forma mais ampla que se possa imaginar. Na sequência, o denunciado desafiou aquele tenente para um duelo, falando por 2 vezes para os membros da força tática que, aspas, o QRU, a mensagem, é pessoal. O tenente tira as estrelas dele, que eu vou tirar a minha farda e vou dar um pau e quebrar a cara dele. Isso foi textual, publicamente. Agindo desta forma, o denunciado quis dar a entender aos membros da força tática ali presentes que o senhor tenente deveria se confrontar com ele. Vamos sair na porrada. Sem as insígnias de oficial, sendo que neste embate o denunciado lutaria sem a sua farda. Espero que vestido. O duelo não aconteceu, mas houve o desafio para o duelo, o que já é fato típico militar. O denunciado já era habituado a ofender e desrespeitar superiores, como demonstra a nota de corretivo de folhas 36 dos autos, 3º parágrafo, de permanência disciplinar. Já tinha sido alcançado até por uma permanência disciplinar. O denunciado também já foi condenado criminalmente na Justiça Militar por crimes contra a honra. O relatório da Força Tática, que lá estava presente e a tudo ouviu, acha-se as folhas 30/31. No relatório do IPM, quando encerrado o inquérito, o senhor oficial encarregado de fazê-lo elenca o entendimento de que, dentre as condutas do denunciado, houve também, a pior delas, a do desafio. Ante o exposto, restou denunciado o soldado Carlos, vamos chamá-lo assim,
como em curso no artigo 223, parágrafo único, e 224 do Código Penal Militar. Se me permitem, 223, insisto, é o crime de ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico. Lembram do tempo de escola? Isso é uma ameaça. Não vou nem sair para o recreio. De causar-lhe mal injusto e grave. A pena prevista em abstrato, cominada, é detenção de até 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. E o parágrafo único desse mesmo artigo 223, senhores, crime de ameaça, se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a pena é aumentada de 1/3. O segundo crime, a segunda imputação, é exatamente o 224, desafio para o duelo. Os senhores ouviram as palavras textuais desse relatório, conforme a pretensão acusatória. Desafiar outro militar para duelo ou aceitar-lhe o desafio. Percebam que é um crime bilateral. Quem desafia, comete o crime. Se o outro aceitar, também. No presente caso, o senhor tenente não deu ouvidos ao desafio. E o duelo acabou não se realizando por este bom senso. Pena, detenção até 3 meses, se o fato não constitui crime mais grave. A nobre acusação arrolou, além da vítima, mais 3 testemunhas, um senhor sargento Tostes, o cabo Santos e o cabo Soler. A defesa, à época, arrolou 4 testemunhas, todas civis. O filho do acusado, Fabinho, Marcelo Mariano da Silva, Rodrigo de Oliveira Menezes e Thaíses Lima da Silva, ligada à família do acusado. O que eu gostaria ainda de destacar aos senhores, mormente os nossos acadêmicos de direito, e eu tenho uma grande honra de lecionar numa das melhores universidades deste país, é que a legislação penal militar e a legislação processual penal militar não são estudadas nas academias, nas universidades, mas é a melhor clientela que um advogado pode ter, é a melhor clientela que um promotor pode exercer o seu munus, é exatamente entre os integrantes da Justiça Militar, graduados e oficiais, porque eles recebem uma formação do Estado, no caso das polícias militares, uma formação das próprias Forças Armadas. Nós não estamos acusando ou defendendo o eminente advogado o Zé da esquina. Não, foi um homem no qual o Estado investiu, deu-lhe formação e quer cobrar dele um retorno, ou reconhecer a sua inocência, o que é muito justo. O Código Penal Militar, só para efeitos de rememorar, é o Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969, enquanto que o Código de Processo Penal Militar é o subsequente, Decreto-Lei 1002, da mesma data. Esta é a legislação que as nossas academias de direito insistem em não repassar aos seus alunos. Modestamente, nesses 40 anos que eu leciono direito penal, 44, muitas vezes eu mostro aos meus alunos: este crime existe no Código Penal Militar, com tal redação, com tal pena. Este crime só existe no Código Penal Militar. E posso assegurar, pela minha vivência, pela minha experiência de defensor, de acusador, de julgador, é uma grande clientela.
Eu creio que com isto consegui repassar aos senhores uma síntese, uma sinopse do que vai ser julgado neste plenário. Eu me coloco à disposição do eminente promotor, do eminente defensor e de qualquer um dos senhores, dos integrantes do nosso colegiado. Eles exercerão o direito de voto, independentemente do caso concreto, para que nós cheguemos a uma conclusão ao final do julgamento. Eu agradeço a atenção, o respeito, o carinho dos senhores. Insisto, a tendência é os discípulos superarem os mestres. Não se impressionem com quem pensa ensinar. Todos nós aprendemos todos os dias. Muito obrigado. Podemos abrir os debates? Então, diante disto e na forma do Código de Processo Penal Militar, Decreto-Lei 1002, com fundamento no capítulo 15, que cuida dos atos probatórios já produzidos em sala de audiência, nós passamos agora ao julgamento deste feito, com o nosso conselho de sentença já montado. Estamos em plena sessão de julgamento, a partir do artigo 431 do CPPM. Eu coloco a palavra pelo prazo legal à disposição do eminente promotor, este membro do Ministério Público que tanto honra as tradições desta instituição, a qual eu tive a satisfação de pertencer por mais de 20 anos, Dr. Adalberto Denser de Sá. A palavra é de Vossa Excelência. Essa casa, que é uma escola de justiça, que é uma escola de cidadania. Já foi saudado nominalmente o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Então eu não quero saudar já os vivos, porque já foram saudados. Eu quero saudar os membros desta casa que já se foram, na pessoa de Valdir Troncoso Pérez, que eu tive a alegria de, logo que me formei, assistir a 2 julgamentos. Mas eu quero ir mais longe e saudar também um advogado que quase ninguém mais ouve falar. Um advogado que, ao contrário dos senhores, não teve o privilégio que os senhores um dia terão de ter um diploma. Um advogado que não teve o direito de ter o anel de doutor. Porque não pôde ser aluno oficial da Faculdade de Direito. Porque vivia no século XIX. Era filho de uma escrava, com um homem branco, e seu pai o vendeu para pagar uma dívida de jogo aos 8 anos de idade. Esse menino veio escravo para São Paulo, juntou dinheiro e comprou a própria liberdade. Quis estudar direito, mas não foi aceito como aluno oficial pelo preconceito que existia contra aqueles que eram oriundos da escravatura. Então assistiu às aulas como ouvinte e, após assistir às aulas como ouvinte, lhe foi outorgada uma carta de rábula. E passou a vida a defender escravos. Ele publicava no jornal A Província de São Paulo, que era o antigo jornal, o que é hoje o Estado de São Paulo, anúncio diário. Eu, e agora vai o nome dele, Luiz Gama, impetro habeas corpus gratuitamente para qualquer escravo e ponto. Esse advogado, que foi um grande tribuno de júri, e que dizia no júri que o escravo que mata seu senhor exerce um direito, o direito à busca da liberdade, o direito inalienável. Então, naqueles que já se foram, e são tantos, e eu não poderia ficar aqui citando todos, mas eu nomeio Valdir Troncoso Pérez, eu nomeio Luiz Gama para homenagear essa casa que não é só dos advogados, é de todo cidadão brasileiro. Porque todo cidadão brasileiro um dia precisa de advogado. Quem se separar vai precisar. Meninos, se vocês tiverem que pagar pensão, procurem.
Essas são as circunstâncias menos trágicas em que alguém precisa de advogado. Mas todo mundo, um dia, precisa. Então essa casa é a casa de todos nós. E se estamos falando de escola, a Escola Judiciária Militar, aqui tão bem representada por Vossa Excelência, Coronel Orlando Eduardo Geraldi, que me recebeu tão bem há 4 anos atrás, quando fui à Rua Doutor Villanova, número 285, meio sem jeito, um lugar muito solene, e Vossa Excelência, com a humildade que é peculiar aos grandes homens, me recebeu tão bem, como recebe bem a todos, advogados, militares, promotores. Aquela casa é uma casa aberta a todos, na realidade é uma família que compreende não só os julgadores, mas é uma família dos advogados, é uma família dos promotores, é uma família dos juízes militares, é uma família dos estudantes. Temos aqui uma frequentadora da nossa casa, não é verdade? Foi recebida bem, não foi? Então está aqui mais um membro da nossa família, né? A Vossa Excelência, extensivo a todos os magistrados, militares, o meu profundo agradecimento e a minha admiração. Agora então, vamos ao julgamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz Evanir Ferreira Castilho, ex-presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, ex-procurador de Justiça, mas na realidade eterno presidente, eterno procurador, atual e sempre professor universitário e mais, professor de todos nós que já saímos dos bancos da universidade. Nascido no que ainda pertencia a São Roque, Mairinque, e esses dias eu fui a São Roque, eu nunca tinha ido. Um lugar tão bonito, tem aquela Casa dos Bandeirantes preservada, tem a Capela de Santo Antônio, e São Paulo não divulga. São Paulo não divulga. A gente viaja para longe para ver a casa histórica de outros lugares. A gente viaja para longe para ver a igreja de outros lugares. E a gente tem aqui, a 40 minutos, um lugar tão bonito. Aquela igreja na Praça Central de São Roque, aquela estrada do vinho, em que eu não bebi, porque tinha polícia com bafômetro. Mas aquele lugar tão bonito, tão rico em cultura, e também agora a Mairinque, já desmembrada, não é divulgado. São Paulo não divulga o que tem. São Paulo não divulga. E é uma pena. O currículo de Vossa Excelência é grande demais. No site do Tribunal de Justiça Militar, em letra pequenininha, ele já é enorme. Se eu ficasse aqui narrando para os senhores o currículo do Dr. Evanir, nós iríamos sair daqui mais ou menos amanhã, lá pelas 3 da tarde. Ele foi técnico em contabilidade, ganhou o prêmio Nelson Hungria na Faculdade de Direito, onde estudou, foi orador de sua turma. Agora eu vi aí seus dotes de oratória, não é à toa. Mestre em processo penal, já foi prefeito, já assumiu o comando da cidade de Burim. Eu poderia agradecer a Vossa Excelência por tudo que fez como juiz, como procurador e ainda faz como promotor. Mas eu quero agradecer a uma pessoa que acredito que já não se encontra entre nós. A mãe de Vossa Excelência. Não por ter dado à luz, dar à luz qualquer pessoa dá, é um ato biológico. Mas por aquele momento fatídico da sua infância, em que Vossa Excelência pediu para sua mãe uma bicicleta, e ela com o dinheirinho contadinho que tinha, negou-lhe essa bicicleta, mas com esse dinheirinho comprou uma máquina de escrever. Máquina de escrever que Vossa Excelência usava ainda no tribunal. Uma vez me chamaram para ver, eu olhei, não acreditei, falei, mas onde ele arruma a tinta? Isso não existe mais. Continua datilografando. E foi isso que lhe abriu os caminhos para o trabalho na contabilidade, para o estudo, para a vida de promotor, etc, etc.
deve ter doído na carne, no coração da sua mãe, negar essa bicicleta. Hoje, infelizmente, se a história se repetisse, muitas mães, não a de Vossa Excelência, dariam a bicicleta e não a máquina de escrever. Porque hoje se perdeu a noção de futuro. Hoje se perdeu a noção de planejamento e de dever. Hoje nós estamos na sociedade do eu quero. Uma criança quer, o pai dá. Dá, e a criança fica mimada. E se está mimada, ela quer sempre mais e cresce um adolescente mimado. E quando se torna um adulto, ele fala, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito, né? Então eu vou procurar um advogado, mas aí o advogado alerta, mas você também tem deveres. E hoje ninguém quer ouvir a palavra dever. Sua mãe é de uma nobre estirpe antiga, em que o dever precedia o prazer e o direito. Então a homenagem não vai só a ela, mas a todas aquelas e aqueles também, aos homens, que assim agiam. A Vossa Excelência, o nosso eterno professor, as minhas homenagens. Nossa Justiça Militar, Coronel Giraldi já falou da antiguidade. Às vezes eu ouço pessoas falarem mal da Justiça Militar, até amigos meus de faculdade. Justiça Militar, é filha de 1964, do regime militar. E eu falo, a Justiça Militar tem 78 anos no estado de São Paulo, sem contar que antes a Força Pública, antes do Tribunal Militar, já tinha uma auditoria militar. Sem contar que antes da Força Pública, o Corpo Policial Permanente já era uma instituição militar no século XIX. Sem contar que os 130 de 1831 de Tobias de Aguiar já eram militares, 100 de infantaria e 30 de cavalaria. A polícia ostensiva, que faz o patrulhamento do estado de São Paulo, sempre foi militar. Ela não é fruto de 1964. A Justiça Militar Paulista existe muito antes de 1964. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem mais ou menos a mesma idade, mas outro dia eu vi numa revista dos juízes militares de Minas Gerais que eles retroagem a 200 anos. Porque em Vila Rica, em Ouro Preto, os dragões, que eram os dragões, o regimento de militares, do qual Tiradentes era alferes, já tinha uma justiça militar. Sua Excelência colocou que a justiça militar chegou aqui com a família real, e é a pura verdade, a família real traz o tribunal militar, propriamente um tribunal militar brasileiro, e não mais algo sujeito a Portugal. Mas, lembrando também, se Vossa Excelência me permite, nosso atual presidente, oriundo da advocacia, Dr. Paulo Adib Casseb, a justiça militar chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Porque nas caravelas de Cabral, o regimento da caravela dizia, o capitão do navio é juiz militar de seus comandados. Então, como bem colocou Sua Excelência, começa formalmente um tribunal militar brasileiro, não mais sujeito a Portugal, com a vinda da família real. Mas nós poderíamos dizer que espiritualmente, naquelas praias de Porto Seguro, na Bahia, quando jogaram as âncoras, ancorou aqui pela primeira vez a justiça castrense. Cadetes da Academia Militar do Barro Branco, Escola de Comandantes, hoje julgadores militares. Não poderia ser mais apropriada a escolha pelo doutor Evandro Fabiani Capano do dia de hoje. 23 de maio, o dia em que mataram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, e
mataram a Alvarenga, só que a Alvarenga não morre no mesmo dia, por isso só MMDC na sigla. E, nesse 23 de maio, feriram gravemente mais 15 pessoas. Nesse dia, a ditadura de Getúlio Vargas começava a derramar o sangue paulista. E nesse dia, São Paulo, o único estado da federação, diz: eu não sou escravo de ninguém. Eu não vou ser governado por um ditador sem uma constituição. Nós não somos súditos, nós somos cidadãos. E São Paulo, sozinho, pegou em armas para não ser escravo, para ser cidadão e não ser súdito. E quem comandou essas armas, senão a Polícia Militar do Estado de São Paulo, na época, a nossa Força Pública Paulista? Foram os senhores. Foi o senhor. O senhor. Na sua ascendência de farda. Não o senhor fisicamente, que aqui está tão jovem, mas na sua ascendência de farda. Foram os seus colegas que iniciaram esse combate. Foram os seus colegas que derramaram o sangue para que São Paulo não fosse escravo de ditador nenhum. O povo de São Paulo, e compreendido não apenas aqueles nascidos em São Paulo, mas todos aqueles que aqui vieram, porque São Paulo é um estado de braços abertos. São Paulo jamais lutou para se separar do Brasil, ao contrário do que a ditadura de Getúlio Vargas tentou propagar. São Paulo lutou pelo Brasil, para que todos os brasileiros fossem cidadãos e não escravos de um ditador. Eu quero dizer da alegria que eu sinto em ver a cor cinza. Essa alegria, ela começou em abril de 1996. Eu já era promotor, eu sou promotor há 22 anos, mas eu era da Justiça Comum, estava começando, até passei por Caraguatatuba, mas Caraguatatuba foi em 94, a terra do senhor. Mas em 96, lá pela 1 da manhã, todo mundo dormindo, começa a tocar o telefone insistentemente, interfone da minha casa. A gente pega o interfone, a empregada está gritando: perigo, 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 perigo. A gente corre, abre a porta, a empregada entra correndo, bate a porta e tranca. E ela avisa: estão entrando armados em casa. A gente corre então para o quarto do meu pai, se fecha, mas meu pai sai portando uma arma. Meu pai não é militar. Nem deveria ter arma, mas tinha. E a gente ouve um barulho de tiro e não sabe o que aconteceu. Na verdade foi ele dando um tiro na parede. A gente telefona para 190. Eu não sabia até então se alguém na minha família iria morrer. Eu não sabia se alguma das minhas 2 irmãs não iria ser vítima de violência sexual. Se meu próprio pai não iria morrer. Mas de repente, mas assim num átimo de segundo, a cor cinza aparece em todos os cômodos da minha casa. Tinha cor cinza na sala, tinha cor cinza da farda, na cozinha, em todos os quartos, no escritório. Era uma alegria ver a cor cinza. Os senhores não podem imaginar. Os senhores conhecem a cor cinza vestindo. Os senhores não podem imaginar a alegria que é ver essa cor, porque a gente sabe que ninguém mais vai morrer em casa. Ninguém mais vai ser surrado por bandido. Ninguém vai ser vítima de violência sexual. Essa cor cinza, que é cinza, é bicolor, porque ela é cinza e vermelha. Vermelha do sangue de tantos colegas dos senhores que morrem cumprindo o juramento de dar a própria vida para defender o cidadão. E os senhores que escolheram defender os cidadãos, eu tenho certeza, farão isso com o máximo idealismo. E eu quero então aproveitar, para não ser injusto, e aqui, mencionando o nome de cada um, se todo mundo tiver na ordem certinha de antiguidade, o cadete senhor Willer Pontes, o cadete senhor Juliano Aparecido Cerqueira da Silva, o cadete da cidade tão bonita de Caraguá, senhor Pedro Henrique Costa Bernardo, é uma alegria. Tá certo a ordem? Não? Então, o senhor é mais antigo do que ele? Não? Então, o senhor mesmo. Pedro Henrique, não é isso?
Me passaram errado, então. O senhor é o... Ah, o Rodolfo, desculpa, estava errada a ordem. Rodolfo de Oliveira Quirino, tá certo, agora sim a ordem está certa. Senhor cadete Pedro Henrique Costa Bernardo. E para não ser injusto, a senhora cadete Thaís Sayuri Kawamoto, até pouco tempo, mulher não vestia farda. A primeira mulher no Brasil a vestir uma farda teve que se disfarçar de homem. O Brasil ficou independente em 1822, mas o estado da Bahia continuou colônia de Portugal. O estado da Bahia só se tornaria independente no ano seguinte, no dia 2 de julho, porque na Bahia havia muitas forças portuguesas. Portugal conseguiu manter a Bahia como colônia. Então, o povo baiano, o povo brasileiro da Bahia teve que pegar em armas, em um exército já imperial de Dom Pedro I, para enfrentar o exército português. E uma mulher chamada Maria Quitéria queria lutar por aquele Brasil nascente. Mas ela era mulher. Não podia. E o que ela faz? Ela corta o cabelo, ela veste roupas de homem e se apresenta como voluntária no exército imperial de Dom Pedro com o nome de Medeiros. Era o soldado Medeiros. E essa mulher, Maria Quitéria, lutava tão bem. Uma vez ela invadiu uma trincheira com 3 soldados portugueses e rendeu os 3. Descobriram que ela era mulher, era inevitável descobrir. A Bahia vence a guerra. Dom Pedro I, comovido, chama não mais o soldado Medeiros, mas a Maria Quitéria do palácio para homenageá-la. E fala, olha, de agora em diante, a farda do nosso novo exército imperial vai ter um saiote para mulheres, em homenagem a você. E ele fala, o que você quer? O que vocês pediriam se o imperador do Brasil dissesse o que você quer? Eu pediria em confessar. Ela disse, meu senhor, meu imperador, eu peço apenas que vossa majestade escreva uma carta para o meu pai, pedindo para o meu pai me perdoar, porque meu pai me expulsou de casa por eu ter me comportado como homem. E Dom Pedro escreve uma carta mandando o pai perdoá-la. Depois disso, na Revolução de 1932, desse nosso dia 23 de maio, uma faxineira, comovida pelo entusiasmo paulista, ela era inclusive faxineira da família Silva Teles, do Goffredo Silva Teles, ela resolve pegar em armas, mas mulher ainda não podia vestir farda. Ela se corta o cabelo, se veste como homem, e se alista e veste a farda paulista revolucionária. Depois descobrem que ela era uma mulher. E ela ficou conhecida como Maria Soldado. Hoje, nem a Maria Soldado, nem a Maria Quitéria precisariam fazer nada disso. Basta ter a sua determinação, a sua garra, a sua vontade, entrar numa academia militar e vestir uma farda tão bonita. Senhora, as minhas homenagens. Doutor Evandro Fabiani Capano. Primeira vez que seu nome foi mencionado na Justiça Militar, quando eu lá cheguei, eu me lembro que um moço, o estagiário Charles, era seu aluno. Eu falei, ai meu Deus, esse advogado é bom. O Charles se formou, hoje está advogando, inclusive na área militar. Eu tenho uma nova estagiária, a Ariane. E aí quando eu falei o nome do senhor, ela... O senhor continua deixando os seus alunos realmente impressionados. Quando eu assisti em 91, Valdir Troncoso Pérez 2 vezes, e pouco tempo, alguns anos mais tarde, mais ou menos uns 10 anos depois, ele falece, eu fiquei triste pensando... São Paulo, o Tribunal de Justiça, pelo menos até então, não permitia a filmagem dos júris. Eu pensei, a mocidade que vem para frente não vai poder ver o que eu vi. Valdir Troncoso Pérez. Nunca mais. Mas naquele fevereiro de 93, vendo Vossa Excelência atuar pela primeira vez comigo, Vossa Excelência que já é muito mais experiente na Justiça Militar, mas vendo Vossa Excelência atuar
na tribuna militar, eu falei, não, Valdir Troncoso Pérez deu frutos, deu sementes, e está aqui o fruto. A semente, os seus alunos serão. O senhor, da mesma forma que o juiz Dr. Evanir, tem um currículo tão vasto, mas tão vasto, que eu também ficaria até amanhã para ler. Eu sou um dos alunos de Vossa Excelência, comprei o livro de Vossa Excelência, estou começando a ler. Já logo no começo, Vossa Excelência cita Alf Ross, Vossa Excelência é realmente um erudito, né? E aqueles que não têm a felicidade de serem alunos do Dr. Capano, um conselho: comprem o livro, vocês vão aprender muito. Legislação Penal Especial, Evandro, Fabiano e Capano, nas melhores casas do ramo. Aqueles que são alunos, comprem o livro, porque senão ele vai reprová-los. Mas Vossa Excelência realmente é uma extensão de Valdir Troncoso Pérez. E se esse 23 de maio é tão especial para a força pública, ele também é para a advocacia. Não só pelos jovens advogados que em 32 vestiram a farda revolucionária e pegaram em armas, mas principalmente por um episódio aqui da seccional de São Paulo, em que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da seccional de São Paulo, o Dr. Plínio Barreto, em 1932, vai ao rádio e conclama a todos os advogados que já não estivessem mais em condições de pegarem armas, porque já tinham idade, porque não tinham saúde. Mas conclama a eles que abandonassem imediatamente os escritórios, largassem os processos e esquecessem o fórum. E fossem para o interior paulista, inclusive a seccional de São Paulo organizou caravanas de advogados, que iam para os rincões, onde os advogados usavam a oratória, para convencer o povo humilde, a maioria analfabeto, da importância de lutar em armas por São Paulo. E isso foi tão bem sucedido que esses dias estava lá no Tribunal de Justiça Militar o presidente da sociedade MMDC, e ele conta que lá no mausoléu, além de generais, porque a polícia naquele momento teve generais, já que estavam no comando de guerra, além de oficiais, está enterrado um caboclo. Eu não me lembro se era Juca Caboclo, José Caboclo, um homem que não pegou em armas, mas que lá, se não me engano, na região de São Luís do Paraitinga, as tropas do ditador Getúlio Vargas, através da Marinha, chegam pelo litoral norte e desembarcam os fuzileiros navais. Os soldados paulistas estavam escondidos em uma região do Matagal de São Luís do Paraitinga, não Paraibuna, Paraitinga. Então os fuzileiros pegam aquele caboclo e dizem, sabiam, evidentemente saberiam onde estavam os paulistas, e dizem: conte-nos onde ele está. E ele, imbuído por aquilo que aprendeu, vendo os advogados pregarem, não conta. Os fuzileiros do ditador Getúlio Vargas colocaram ele num caldeirão com água fervente. E ele não contou. Depois açoitaram e torturaram até a morte. E ele não contou. E hoje ele descansa junto com os heróis. Eu acho esse um dos episódios mais lindos, dentre tantos outros, desta Ordem dos Advogados do Brasil, e que nesse 23 de maio, necessariamente, tem que ser lembrado. O heroísmo, a coragem do Dr. Plínio Barreto. Aos estudantes, muito obrigado. A senhora, que já é nossa freguesa lá na Justiça Militar, os senhores vão aprender muito vendo o Dr. Capano. O Dr. Capano é um mestre, o Dr. Capano é um professor. Os senhores já começaram a aprender com o professor Dr. Evanir, já viram a eloquência dele. Ele foi promotor. A tristeza minha não ter visto ele atuar como promotor em tribunais, porque realmente deve ter sido algo emocionante. E sem maiores delongas, eu passo para a nossa história verídica, a nossa história que acontece na cidade de São José dos Campos. Naquele dia fatídico, naquele dia 12 de agosto de 2012, à noite,
A Polícia Militar... Excelência, só para restabelecer a geografia, São José do Rio Preto. É porque ela é de São José dos Campos. É influência. É influência. Uma moça tão bonita de São José dos Campos, eu fiquei com isso na cabeça. Me perdoe a interferência. Não, foi bem-vinda, mas me tirou a concentração da moça bonita. Já que eu não estou mais me concentrando na moça bonita, eu vou me concentrar no caso. São José do Rio Preto. Posto Boiadeiro. Um posto onde estava ocorrendo uma perturbação do sossego alheio, que os senhores já aprenderam na Academia Militar do Barro Branco, que é uma contravenção penal. A Polícia Militar é acionada para resolver aquele problema, porque uma torcida de futebol, e aqui não vai preconceito nenhum, era o Corinthians, mas podia ser o São Paulo, podia ser o Palmeiras, o Santos, o Benfica, o Paris Saint-Germain, não interessa. Nós não estamos julgando o time de futebol. Por isso, julgadores que forem corintianos, os senhores estão julgando ele, que fez muito bem de escolher esse brilhante advogado. Parabéns pela escolha do advogado. E hoje, para dar mais realismo, está aí fora uma viatura do presídio militar. Caso eventualmente condenem, o senhor vai passar um fim de semana agradabilíssimo no presídio militar Romão Gomes. É um presídio que tem ISO 9001, é o único do Brasil. Vai ser uma experiência para o senhor contar segunda-feira para os seus colegas. Mas fica tranquilo que o seu advogado é muito bom e dificilmente o senhor vai ser condenado. O senhor escolheu muito bem. Mas naquele posto boiadeiro, em São José do Rio Preto, chegam as viaturas de força tática, aquela multidão. Ocorre a dispersão de forma relativamente pacífica, não houve necessidade de emprego progressivo da força, ou nem de emprego escalonado, como prega um tenente de Minas Gerais, mas agora saiu uma lei federal disciplinando o uso progressivo. Mas não foi necessário nem isso. Chegou a tropa, a maioria da torcida, daquele time do Corinthians, mas podia ser qualquer outro, se dispersou. Mas um dos torcedores fica renitente em se dispersar. E quando a gente redige uma denúncia, se alguém quiser prestar Ministério Público, a gente tem que pôr as palavras do que aconteceu. Quando as palavras são muito feias, a gente põe entre aspas. Eu sempre ponho aspas, itálico e negrito para dizer que não sou eu que estou escrevendo aquilo. E ele disse: aqui é Corinthians, porra! Meu pai é polícia! E ele saiu gritando: aqui é Corinthians, porra, meu pai é polícia! Por volta das 3 horas, cessado esse evento do posto boiadeiro em São José do Rio Preto, uma das equipes, uma das guarnições, uma viatura de força tática que tinha participado desse evento, ela é parada pelo nosso réu. O nosso réu diz que aquele portador de deficiência, o menino realmente era portador de deficiência, menino que eu falo não uma criança, mas um jovem, que estava no posto boiadeiro era seu filho. E o mesmo lhe informou, então, esse moço informou para o pai, que aqui se encontra, que foi agredido a borrachadas e xingado pelo primeiro tenente Cavalari. O tenente Cavalari era, força tática é CFP, não é isso? T, não P, era o CFP. E o tenente Cavalari teria agido de forma agressiva com esse moço. Então o nosso réu diz para a viatura de força tática: o tenente não estava nesta viatura, neste momento, que é posterior ao evento do posto boiadeiro. Ele diz que isso era, palavras dele, treta antiga, e que teve início em um jogo do Corinthians no estádio do Teixeirão. Então ele fala de um evento anterior. E ele profere as seguintes palavras, essas são as palavras do nosso réu. Ele disse: vou fuder com o tenente Cavalari, igual fiz com o tenente Cuni. Ele disse: vou fuder com o tenente Cavalari, igual eu fiz com o tenente Cuni. Aí, eu fiz uma todo mundo sabe o que significa a palavra, tanto no seu aspecto literal sexual, como no seu aspecto
mais amplo. Mas eu coloquei na denúncia, por uma questão de técnica, eu usei um dicionário do Porto, em Portugal, que é um dicionário que a gente poderia dizer atlântico, que ele pega um português de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. E aí o significado dessa palavra, que além de ter relações sexuais, é prejudicar, deixar em péssimo estado, e portanto a denúncia por mim subscrita afirma que foi, sim, um crime de ameaça. E a denúncia que eu escrevi diz assim, que na sequência: o réu desafiou o tenente Cavalari para um duelo, falando por 2 vezes. O QRU é pessoal. O tenente tira as estrelas dele, que eu vou tirar minha farda, eu vou dar um pau e quebrar a cara dele. O QRU é pessoal. O tenente tira as estrelas dele, que eu vou tirar minha farda e vou dar um pau e quebrar a cara dele. Evidentemente, o tenente teve o bom senso de não aceitar esse desafio, que eu, como subscritor da denúncia, qualifiquei como crime de desafio a duelo. Coloco ainda que o denunciado já era habituado a desrespeitar superiores, como demonstra a nota de corretivo, etc. Inclusive já tinha condenação na Justiça Militar do Estado de São Paulo. Senhores, basicamente é essa a história narrada na peça Vestibular, narrada na denúncia que eu subscrevi. Os senhores estão todos aí com o Código Penal Militar. Alguns com código, inclusive, com comentários ao Código Penal Militar. E se nós formos, literalmente, aos artigos 223 e 224 do Código Penal Militar. Artigo 223, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de lhe causar mal injusto e grave. Detenção até 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Os senhores acho que já aprenderam na Academia do Barro Branco, e os alunos do professor Capano e os demais presentes, no Código Penal Militar, quando a lei prevê até tantos meses, o mínimo é 1. Então é de 1 mês a 6 meses, aumentado de 1/3 se for por razão de serviço militar. E logo em seguida, quase como um crime irmão, nós temos aí, nosso senhor julgador militar está até conferindo conosco, o artigo 224, desafio para duelo. Por favor, os senhores já leram provavelmente umas 50 vezes, desde que ficaram sabendo que teriam que vir para cá. Mas vejam, desafiar outro militar para duelo, ou aceitar-lhe o desafio, embora o duelo não se realize, e aí vem a pena, que é uma pena ínfima, até 3 meses, ou seja, 1 a 3 meses. A lei fala apenas desafiar para duelo outro militar, embora o duelo não se realize. A lei não fala uma palavra a mais do que isto. Ah, mas quer dizer que alguém chega e desafia outro sem dar um tapa com a luva na cara, sem mandar um bilhete chamando para o duelo, sem escolher armas, sem ter um juiz do duelo, sem ter padrinho do duelo e sem ter o médico lá.
sem ter o campo de honra. Isso é duelo? Os senhores verão, não percam o final. Mas a justiça militar se preocupa com desafio a duelo e ameaçazinha assim? Que importância tem isso? Tem muita. Porque se um dia, eu espero que isso não aconteça, assaltantes invadirem a casa dos senhores, e por acaso acontecer a tragédia de um dos senhores ficar como refém, e a polícia militar estiver do outro lado da casa tentando negociar e te salvar, o que os senhores mais vão desejar na vida é que aqueles homens de cinza que estão negociando e estão com armas em mão apontando para a cabeça do sequestrador dos senhores, tenham uma mais rígida disciplina do mundo. Porque um mínimo assim de indisciplina naquela hora vai custar uma bala na cabeça dos senhores. E quando alguém desafia um comandante para duelo, ou quando alguém ameaça um comandante, ele está inserindo uma pequena brecha, mas que pode ir rachando e minando toda uma estrutura baseada na hierarquia e disciplina. E só essa forma hierarquizada e disciplinada é que garante que o atirador de elite que está mirando na cabeça do sequestrador que está com a arma na sua cabeça, não vai atirar na hora errada e acertar a sua cabeça. Ou vai atirar de um jeito errado e permitir que o assaltante ainda tenha um espasmo e puxe a arma e mate vocês. Como aconteceu no Rio de Janeiro, naquele episódio de um ônibus sequestrado. Os senhores verão, em pouco tempo, que esses fatos aconteceram. Os senhores terão a mais absoluta certeza de que isso é o crime de desafio para duelo, embora os senhores tenham lido no livro do Coronel Streiffinger, que eu respeito muito. A esposa do Coronel Streiffinger, Coronel Ana Rita Amaral Souza Streiffinger, ficou 3 meses na 4ª auditoria como juíza. E eu sempre dizia, Coronel, o livro do marido da senhora é um best-seller aqui nesse prédio. Mas a senhora é livre para discordar dele. Desde que no jantar, quando ele perguntar, a senhora fale, sim, benzinho, segui o seu livro. Mas na hora de julgar, a senhora é livre. Os senhores verão. E eu vou mostrar brevemente. Eu vou mostrar brevemente a cada um dos senhores algumas peças dos autos. Não são todas. A íntegra do processo, a íntegra está à disposição dos senhores. Mas eu selecionei algumas peças que eu quero dar para os senhores, que eu acho importante, que eu acho fundamental. Eu não estou acostumado a falar com o microfone. Os senhores estão vendo a denúncia que Sua Excelência, o doutor julgador presidente já leu, que eu já expliquei. Então eu peço que os senhores vão comigo ao item 2 verde. E o que é que eu estou mostrando no item 2 verde? Eu estou mostrando a página 15 dos autos. Essa página 15 é a página, senhores julgadores militares. É a página, senhor julgador Willer, do inquérito policial militar. E por que que eu gosto tanto do inquérito policial militar, senhor julgador cadete Juliano? Porque ele está próximo do nascedouro. Não que eu despreze a prova judicial, de forma alguma, até porque ela é produzida, aí sim, na presença do promotor, na presença do advogado e na presença dos julgadores militares. Não é isso. Mas eu gosto de ver essa proximidade dos fatos. E quem é que foi ouvido? Eu selecionei o depoimento do Tenente Tostes, Saulo Martins Tostes. Quem é o Tenente Tostes? O Tenente Tostes esteve no episódio do Posto Boiadeiro. O Tenente Tostes estava na viatura de força tática depois
fazendo a ronda bancária quando foi parado pelo nosso réu. Vamos ver o que o sargento... Eu falei tenente Toches? Eu estou com o tenente na cabeça por causa do tenente Cavalari, que eu vou ler logo. Desculpa, é que o hábito do microfone... Eu nunca falei com o microfone na vida, e o hábito me tira um pouco a concentração. Eu estou acostumado a falar usando as duas mãos. E aí, a mão me ajuda a pensar e a rememorar. O microfone eu estou meio atrapalhado. Mas vamos lá. Sargento Toches, testemunha compromissada na forma da lei, alertada sobre os elementos do falso testemunho, aos costumes nada disse. Declarou que em 12 de agosto de 2012, trabalhou como comandante de equipe de força tática, com a viatura I-52021, juntamente com o cabo Soller, na função de motorista, e o cabo Fernando como segurança. Quando por volta das 2h30 da manhã, deslocaram para o posto boiadeiro, em apoio ao CGP da primeira CIA, Sargento Rossini, visto que pelo local havia ocorrência de perturbação do sossego e desordem, que a viatura do comando de força tática, com o tenente Cavalari, agora eu estou falando da nossa vítima, também foi apoiar a ocorrência, que lá chegando, depararam com vários indivíduos com som e algazarra, desceram da viatura, e devido ao aglomerado de pessoas, ordenou que dispersassem, tendo neste momento várias pessoas acatado a ordem. Contudo, e esse contudo é importante, o indivíduo que aparentava ter deficiência física e outras pessoas, aparentemente embriagadas, passaram a questionar a ação policial, gritando: "Aqui é Corinthians, porra! Meu pai é policial!" Posteriormente, retornou com o aparelho celular, pedindo para o declarante falar com seu pai, alegando este ser policial, que não achou necessário e não atendeu à solicitação. Senhores, parando só um pouquinho, os senhores já imaginaram, os senhores como CFP ou CFT, no meio de uma ocorrência dessas, alguém falando: "Olha, vem discutir com meu pai o seu trabalho"? Alegando este ser policial, que não achou necessário e não atendeu à solicitação. Pessoas perceberam a postura inconveniente e o tiraram dali. E mesmo deixando o local, ficou gritando gritos de guerra do seu time de futebol, tendo sido este o último fato antes que se instaurasse a normalidade pelo posto. Acabou o episódio do posto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Contudo, por volta das 3 da manhã, então, senhores, já posteriormente, quando cumpria a ordem de serviço de ronda bancária pela Avenida Faria Lima, foi solicitado por uma pessoa que se identificou como soldado PM, e eu não vou usar o nome verdadeiro para não expor a nenhum constrangimento, então o nosso substituto é o Bruno Henrique, se identificou como soldado PM Bruno Henrique, pertencente ao efetivo do Copom, estando alterado e muito nervoso, com seu celular no ouvido, dizendo que estava falando com o Copom. Disse que o deficiente físico do posto boiadeiro era seu filho. Ele tinha informado que teria sido agredido com borrachadas e ofensas verbais do tenente Cavalari. E continuou alegando que aquilo era treta antiga e que havia começado no jogo do Corinthians no estádio do Teixeirão, há alguns anos atrás. Anos atrás. Continuou promovendo ofensas e dizendo que, entre aspas, iria fuder com o tenente Cavalari, igual fez com o tenente Cuni, iria levar isso até o final. E por último disse: se o QRU é pessoal, que o tenente deveria tirar as estrelas dele, e ele tiraria a sua farda para dar um pau no tenente, quebrando a cara dele. Fato este dito não uma, senhores, mas 2 vezes. O declarante o orientou a se acalmar, conversar pessoalmente com o tenente Cavalari a respeito dos fatos. Disse que o soldado Bruno Henrique,
que os fatos por ele narrados não condizem com a verdade. Então, o nosso sargento Toches falou, olha, isso que teu filho está falando não é verdade. Né? É o que a gente depreende, da leitura aqui. Que disse ao soldado Bruno Henrique que os fatos por ele narrados não condizem com a verdade. Visto que a equipe de força tática do declarante foi a primeira a chegar no local, e com a chegada do tático comando de força patrulha e outras 2 viaturas do radiopatrulhamento, não foi necessário o uso de força física, em momento algum, a não ser a verbalização enérgica para restabelecer a ordem pelo local. Que o tenente Cavalari, que é a nossa vítima, senhores julgadores militares e senhor juiz de direito, o tenente Cavalari permaneceu o tempo todo com a submetralhadora MT-40 em bandoleira, realizando a segurança do perímetro e dos policiais. Perguntado se mais alguém presenciou as declarações do soldado Bruno Henrique, referentes ao tenente Cavalari, respondeu que sim. Sua equipe de força tática, composta pelo cabo Soller e pelo cabo Fernando. Eu não xeroquei o depoimento do cabo Soller e do soldado Fernando, para não ficar cansativo. É evidente que eles dizem basicamente a mesma coisa, 3 membros de uma equipe que presenciaram o mesmo fato. As cópias integrais, evidentemente, estão à disposição de vossas excelências. A defesa, evidentemente, conhece todas as peças. E, se necessário, podem ver. Agora eu peço aos senhores a bondade de irem comigo ao item 3 verde, mais um depoimento no inquérito policial militar. Agora, veja, senhor cadete Pedro Henrique, o depoimento da própria vítima, Laerte Alexandre Cavalari, o tenente. Testemunha compromissada na forma da lei, alertada sobre os elementos falsos testemunhas, os costumes de nada, declarou: 12 de agosto de 2012, estava em serviço comandando a equipe de força tática do 52º BPMI, quando por volta das 2h30, houve a solicitação de apoio ao CGP da 1ª CIA PM, Sargento Rossini, ao alto posto boiadeiro, em ocorrência de perturbação do sossego. Chegou no local, avistou várias pessoas sendo dispersadas pelo sargento Tostes, esse nosso sargento que eu li agora o depoimento, e sua equipe, bem como o sargento Rossini. Contudo, o indivíduo com deficiência física começou a gritar: aqui é Corinthians, aqui é Corinthians. E de posse de um celular, vejam senhores, veja senhor julgador, o que o réu de posse do celular fazia. A palavra exigia que policiais falassem ao telefone. O senhor já imaginou, o senhor comandando, lá na região do Vale do Paraíba, uma situação tensa, seja uma reintegração de posse, distúrbio de perturbação civil, qualquer coisa. Alguém, olha, eu exijo que o senhor venha falar aqui. Exigia que policiais falassem ao telefone. Não foi dada atenção àquele fato. Sendo controlada a situação, retornou ao patrulhamento, então o senhor vê que foi uma ocorrência sem novidade, ou sem grande novidade. Posteriormente, no término do serviço, o sargento Tostes, aquele sargento que eu li o depoimento, o procurou e narrou que quando estava em patrulhamento, cumprindo ordem de serviço de ronda bancária, pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, foi abordado por um indivíduo que se identificou como soldado Bruno Henrique do Copom, dizendo que o deficiente físico do posto boiadeiro era seu filho e lhe tinha informado que seria agredido com borrachadas e ofendido verbalmente pelo tenente Cavalari. Alegou que aquilo era treta antiga e que havia começado no jogo do Corinthians no estado do Teixeirão há alguns anos atrás. Continuou promovendo ofensas, dizendo que iria fuder com o tenente Cavalari, igual fez com o tenente Cuni. Iria levar isso até o final. Queria no plantão policial, no quartel, iria chamar a imprensa para expor os fatos. Que por último disse o réu, se o QRU é pessoal, que o tenente deveria tirar as estrelas dele e ele iria tirar sua farda, para dar um pau no tenente quebrando a cara dele. Neste momento foi alertado pelo cabo Soller, que pediu para tomar cuidado. Aí é tudo aquilo que a gente já viu. O cabo alerta, etc. Aí ele fala que ele pessoalmente não foi procurado pelo réu Bruno Henrique, disse que não possui problemas de ordem pessoal ou profissional com o soldado Bruno Henrique, disse que não
ofendeu nenhum civil com problemas físicos no posto boiadeiro quando apoiou a ocorrência, e que quando chegou as pessoas, inclusive, já estavam mais calmas, e lá permaneceram os policiais apoiando a segurança dos demais colegas, não sendo realizado qualquer contato físico ou agressivo. Mas para não ser injusto, senhor cadete Juliano, senhor cadete Pedro Henrique, eu vou mostrar o que o nosso réu falou quando foi ouvido no IPM. Agora nós vamos ao item 4 branco. O nosso réu, Bruno Henrique, RE 88677. Então, ele é praça de 88, ele é antigo, ele não é recruta, ele sabia o que estava fazendo, ele sabe do dever pessoal de respeitar rigidamente hierarquia e disciplina. Não era um recruta. Interrogado, compromissado, etc., prometeu dizer a verdade, declarou que na madrugada do dia 12 de agosto de 2012, recebeu uma ligação do seu filho no telefone celular, onde este narrava que estaria pelo alto posto boiadeiro, e 4 viaturas da Polícia Militar estavam pelo local, e que um dos policiais ali presentes, de nome Cavalari, lhe ofendeu verbalmente. Então ele está narrando o que o filho falou, com palavras do tipo, vagabundo, aleijado do caralho, manticola, deficiente pau no cu, que seu filho se identificou para o policial Cavalari como filho do soldado Bruno Henrique, tendo em seguida o tenente informado que não gostava do pai dele, que é para se fuderem, tomarem no cu. Após essa informação, pediu para que seu filho deixasse o local. Momentos após, realizou novo contato telefônico com seu filho. Perguntou se ainda estava pelo alto posto boiadeiro, sendo respondido que sim. Então, perguntou se o tenente Cavalari estava no local, e seu filho respondeu que sim. Então, pediu para que fosse ao encontro dele e passasse o telefone para conversar com o oficial e saber o que tinha acontecido, pois no momento sabia apenas a versão do seu filho. Mas olha só, então, nesse momento, o nosso réu, Bruno Henrique, se transformou em autoridade SJD, eu não diria até em juiz militar, porque ele falou, filho, chama lá o tenente para ouvir a versão dele e ver o que está acontecendo. Minou toda a hierarquia e disciplina da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Evidentemente, o tenente não foi atender telefone de ninguém. Que o oficial se recusou a atender o telefone e ouviu nitidamente novas ofensas dele, dizendo que não gostava do declarante, que era para se fuderem, para tomarem no cu, para que seu filho deixasse o local rápido, senão iria ensinar um deficiente a andar direito. Fatos presenciados por testemunhas já ouvidas em sindicância. Em seguida, realizou contato com o Copom, informando se havia a possibilidade do tenente Cavalari deslocar até o encontro do declarante. Ele foi promovido a, eu diria, coronel comandante de policiamento do interior, porque ele aciona o Copom e fala, manda o tenente vir aqui conversar comigo. Esse é o nosso réu, eis o réu, praça de 88, pensando que é comandante de policiamento do interior. Esclarecer a respeito dos fatos. Quer dizer, o tenente agora tem que prestar contas para o soldado Bruno Henrique. Fez a ligação ao Copom, perguntando se o oficial iria ao seu encontro, onde foi dito que não iria fazer o contato pessoal. Logo em seguida, viu que a viatura tipo Blazer se aproximando e disse ao atendente do Copom que estava visualizando uma viatura e achava que poderia ser o tenente. A viatura estacionou e notou que era composta pelos policiais Sargento Tostes, Cabo Soller e um outro policial que não se recorda o nome. Fez contato com o declarante e devido ao... Prestem atenção, devido ao bom relacionamento com o Sargento Toste e o Cabo Soller. Ora, senhor julgador militar, senhor cadete do Barro Branco, se ele tem um bom relacionamento com o Sargento Tostes, se ele tem um bom relacionamento com o Cabo Soller, então o Sargento Tostes não tem por que inventar nada contra ele. Então, o Cabo Soller não tem por que inventar nada contra ele. É ele mesmo que dá credibilidade
ao que o sargento disse, que eu li para os senhores, e que depois o cabo e o soldado disseram na esteira. Conversaram normalmente, onde apenas se queixou a respeito do tenente Cavalari ter menosprezado verbalmente a deficiência física de seu filho. O sargento Tostes lhe informou que o tenente Cavalari havia pedido para que ele fosse fazer o contato pessoal, pois o mesmo tinha diferenças pessoais com o declarante e não iria realizar o contato. Que após a conversa com o graduado, este orientou o declarante de que foi bom o tenente não estar ali no local, pois poderia acontecer algo pior. O declarante concordou, pois apenas estava indignado com o menosprezo verbal contra seu filho, que durante toda a conversa não houve ofensa contra a guarnição ali presente, nem contra o tenente Cavalari, e que em momento algum disse que iria brigar com o tenente ou tirar a farda para brigarem, acreditando que o sargento Tostes equivocou-se a respeito da conversa que tiveram, pois foi de forma tranquila e amigável. Ué, mas peraí, os senhores acabaram de ver, e também o doutor juiz, o que o sargento Tostes falou é o oposto. É o oposto. Ele diz, o sargento Tostes se equivocou. Mas o sargento Tostes ia se equivocar, dizendo que ele falou que iria fuder o tenente Cavalari. O sargento Tostes iria se equivocar, iria se enganar, dizendo que ele falou pro tenente Cavalari, que era para avisar o tenente Cavalari para tirar as estrelas, que o carreiro era pessoal, que ele iria tirar a farda, iriam acertar isso e ele ia quebrar a cara dele? Acreditando que equivocou-se a respeito da conversa que tiveram, pois foi de forma tranquila e amigável. Lembra que não declarou que seu filho foi agredido a borrachadas no alto posto boiadeiro, que a situação se deu no passado em um evento pelo Clube Palestra, há cerca de 3 anos, onde seu filho tinha se identificado como filho do soldado Braga e o tenente Cavalari desferiu um golpe com o cacetente das suas costas. Ele está se referindo a uma suposta ocorrência de 3 anos atrás, deixando lesão e que tal fato não foi registrado para não causar inimizade com o oficial, que posteriormente seu filho fez um contato pessoal. Então veja, ele não quis causar inimizade com o oficial. Ele disse que há 3 anos o oficial bateu no filho dele, mas na ocasião ele não pôs no papel para não causar inimizade. Que posteriormente seu filho fez um contato pessoal, dizendo que foi orientado pelo advogado a prosseguir até o plantão policial para registro dos fatos, acompanhado de uma testemunha, que na posição de pai acompanhou seu filho até a unidade policial civil, que é a coisa certa, né, doutor delegado? Aconteceu uma coisa errada, se for crime militar, vai no quartel. Se eventualmente tiver dúvida, acha que pode ter acontecido alguma coisa no âmbito do crime comum, está aqui o doutor delegado de polícia, nossa autoridade policial civil, muito obrigado. O certo é isso. O certo é pôr no papel. Ou põe no papel no quartel, vai na delegacia recebe bem todo mundo, faz até ocorrência que não é criminal. Trabalho que dá fazer desinteligência. Desinteligência é aquela ocorrência que não é criminal, mas ela é a que dá mais trabalho para a polícia militar e para o delegado. Não é verdade? É verdade. Por quê? Porque ocorrência policial, prendeu o assaltante, a hora que prendeu o assaltante, fica quieto, se rendeu. Chegou na delegacia, ou fica em silêncio, melhor ainda, vai usar, ou fala o que quiser. Agora, desinteligência, vizinho brigando. O senhor tem que resolver, senhor delegado, como é que o senhor deixa? Não é assim? É assim? É assim. Muito bem. Então o filho dele foi até a unidade policial civil, e na data seguinte, até o 52º BPMI para registro junto ao SJD. Perguntado ao interrogado se possui algum problema de ordem pessoal ou profissional com o tenente Cavalari, respondeu que não, que nunca teve, e nem com a guarnição do sargento Tostes, que tinha admiração pelo trabalho do oficial. Peraí, ele acabou de falar que há 3 anos atrás o tenente deu borrachada no filho dele. E agora ele falou, o senhor está lendo, que ele tem admiração. Dá para acreditar no nosso réu, soldado, Bruno Henrique? Não dá. Perguntado ao interrogado se haviam mais pessoas além dos policiais no momento em que conversou com a equipe do sargento Tostes, respondeu que não. Perguntado ao interrogado se pronunciou alguma palavra que pudesse ensejar desrespeito ao tenente Cavalari, respondeu que não, que apenas contestou o menosprezo do oficial a respeito das palavras usadas contra seu filho. Muito bem, senhores. Existem, evidentemente, mais depoimentos na fase policial, que eventualmente Sua Excelência, o Dr. Capano, poderá explorar. Vossas Excelências têm acesso à íntegra dos autos. O que eu estou fazendo é ser extremamente breve, até porque não quero cansá-los, senhores julgadores militares.
O nosso réu foi ouvido em juízo na 4ª auditoria sob a presidência do juiz Dr. José Álvaro Machado Marques. Nós temos aí o DVD com a filmagem, mas em princípio eu não vou passar o filme todo para não cansar, para não tornar enfadonho para os alunos. Eu vou resumir basicamente o que consta no vídeo. Evidentemente, Sua Excelência, Dr. Capano, irá nos auxiliar, até focando outros aspectos que achar interessante desse vídeo. Mas o réu, quando foi ouvido em juízo, ele negou que proferiu qualquer palavra dessas que estão na denúncia, sejam as palavras que a denúncia qualificou como ameaça, sejam as palavras como qualificou para desafio a duelo. Ele começou o depoimento, dizia que iria retroagir a fatos de anos atrás, mas o doutor Machado Marques interrompeu, dizendo que o que estava no passado, o que interessava era esse caso de hoje. Ele disse que não desafiou o tenente, mas que apenas perguntou ao sargento Tostes o que havia acontecido, pois o tenente Cavalari tinha ofendido seu filho. Aos 2 minutos de gravação e 41 segundos, ele disse que o filho é bem orientado, pois não tendo condições de correr, se acontecer algum imprevisto, se identifica como filho, como meu filho. E 90% da tropa me conhece e me dou muito bem com a tropa. Se ele se dá muito bem com a tropa, Tostes, Soller, Fernando, sargento, cabo, soldado, não tinham por que inventar nada contra ele. Falou que em 2009 teve um jogo de futebol e o tenente Cavalari trabalhou como estagiário. Ele falou que nesse jogo os policiais trabalharam mal, então ele está julgando a conduta dos colegas, ele disse que os policiais trabalharam mal. Ele falou para o doutor juiz e para o conselho que estava presente que não representou na ocasião, não pôs no papel, mas que ele guardou mágoa disso. E aí, vejam que coisa interessante. Ele disse para o doutor juiz no depoimento, e eu não vou passar o filme para não cansá-los, mas se quiser depois vocês podem levar, eu tenho uma via aqui, vocês podem vir em casa. Aos 3 minutos e 31 segundos de gravação, o doutor juiz interrompe o doutor Machado e fala assim: se o senhor nem representou, agora eu estou falando, é literalmente a palavra do doutor Machado, se o senhor nem representou, por que o senhor guardou mágoa? E aí ele respondeu que o tenente participou desse episódio, onde o filho dele foi chutado. Enfim. Falou que o sargento Tostes, esse sargento que depois contra ele, era um grande amigo dele. Falou que os cabos eram amigos. Disse que estava pagando um pato porque levou o filho na delegacia. Então ele disse que isso é uma, vamos dizer assim, uma vingança, é o que ele dá a entender. A vingança agora é uma palavra minha, não é uma palavra dele, mas o que ele dá a entender, porque ele, naquela noite ele foi com o filho à delegacia de polícia. Muito bem. Existem mais aspectos que, evidentemente, Sua Excelência, o Dr. Capano, irá explorar. O tenente Cavalari também foi ouvido em juízo, está gravado. Ele falou que ele não é da mesma unidade que o réu. Ele falou que ele teve presente na ocorrência de perturbação do sossego. Ele falou que ele não discutiu com o filho do réu, mas advertiu para que fosse embora do local. Falou que na delegacia foi instaurado inquérito policial contra o filho do réu por denunciação caluniosa. Isso são palavras do tenente Cavalari, da nossa vítima, quando prestou depoimento. Falou que quando ele estagiava com o tenente Cuni, houve uma ocorrência entre ele, né, e o tenente Cuni e a família desse nosso réu, cabo Bruno Henrique. Ele falou que ele não se envolveu diretamente nessa ocorrência e que isso resultou em um IPM contra o tenente Cuni. Ele foi ouvido como testemunha na ocasião. Falou que jamais fez alusão à condição física do filho do réu. Falou que não tem contato com o nosso réu, soldado Bruno Henrique. Falou que ficou sabendo do desafio para duelo pelo sargento Tostes, mas que não se sentiu, vejam bem, ele disse que ele não se sentiu ameaçado. Como é que é isso? Ele não se sentiu ameaçado, eu vou pedir a condenação por ameaça? Vou, e eu vou provar que aqui na área militar dá. Dá não, deve se condenar. Falou que nem passou pela sua cabeça aceitar o desafio, duelo. Aos 10 minutos e 58 segundos de gravação, ele disse que não conhecia o filho do réu. Nesse momento o réu interrompe a fala dele. Esses são os pontos que eu achei interessantes. O réu interrompeu a fala do tenente durante o depoimento do tenente para o juiz militar e para os auditores.
Foi preciso que o juiz militar, Dr. Machado Marques, repusesse a ordem. Foi ouvido o sargento Tostes, que disse basicamente as mesmas coisas que eu já li para o senhor. Evidentemente, um depoimento prestado tempo depois. Ele sempre tem outras perguntas feitas pelos magistrados, ele não é absolutamente idêntico. Ele acrescentou para o magistrado, sargento Tostes, que foi perante a guarnição dele, que o réu pediu a parada da viatura, que o réu disse que prejudicaria o tenente, ameaçou e desafiou para uma briga, caso ele quisesse contato físico, etc. Chegou a dizer textualmente que o réu falou que, se fosse o caso, ele iria tirar o tenente deveria tirar as estrelas, que ele iria tirar a farda, ia dar um pau. Enfim, basicamente, isso que eu já mostrei para os senhores. Foi ouvido o cabo Fernando, que falou para o juiz que o tenente não é uma pessoa destemperada, que o tenente não é uma pessoa rude, que ele não maltrata as pessoas, não maltrata o subordinado, não maltrata o público, nunca presenciou o tenente afrontando ninguém fisicamente ou moralmente. Para ser breve, disse que viu as palavras de ameaça, disse que ouviu que ele iria fuder o tenente Cavalari e desafiar para um duelo. Senhores, foi ouvido o Soller, que disse basicamente as mesmas coisas. Foram ouvidas, foi ouvido o próprio filho do nosso réu, que disse aí basicamente a mesma versão do réu, que foi agredido, que foi desrespeitado, etc, etc, etc. Foi ouvido como testemunha, só um detalhe. O filho do réu foi ouvido como testemunha da defesa. As demais testemunhas manteram a mesma versão, e eu encerro aqui. Basicamente, é essa, senhores, a prova. Aconteceu um desafio? Aconteceu, nós temos testemunha, 3 policiais. Mas, o que é duelo? O que é duelo? Os senhores leram no livro do coronel Streiffinger, a quem eu muito admiro, que duelo exige armas. E se os senhores lerem outros livros de direito militar que estão à venda, duelo exige armas. Dr. Marcos Fernando, que é um juiz substituto, quando chega alguém novo lá na Justiça Militar, ele costuma dizer: não, vem na minha sala, vocês vão ver a maior biblioteca de direito militar. Vai lá. Chega lá, isso, os 8 livrinhos. Agora ele diz que a minha superou a dele, tem 9 ou 10. De onde? Eu tenho uma admiração pelo coronel Streiffinger, por todos os outros. Tem um juiz militar nosso que escreveu um livro, Direito Penal Militar. Agora, uns promotores de Minas Gerais, do TJM de Minas Gerais, escreveram um livro também, Manual de Direito Penal. Eu encomendei, mas ainda não chegou. De onde que esse pessoal tirou isso? De onde? Não está escrito na lei. E eles só falam, exige o uso de armas. Eu tenho o maior respeito pela doutrina. Eu sou do tempo, eu sou assim de um tempo arqueológico. Em 1986, quando eu tive a minha primeira aula de direito no primeiro ano da faculdade, cheguei em casa e, a mando do professor de Direito Civil, professor Antônio Junqueira de Azevedo, abri meu primeiro livro de doutrina, Washington de Barros Monteiro. Hoje acho que ninguém leu Washington, acho que nem sabem quem é. Não sabem? Brincadeira. Mas eu sei. Eu fiquei apaixonado pela doutrina jurídica, começando naquele dia, naquele fevereiro de 1986, a ler o professor Washington de Barros Monteiro. Então eu tenho um respeito imenso pela doutrina. Mas eu preciso, por dever de ofício, dizer que é muito comum na doutrina, e isso não é pecado nenhum, um doutrinador se reportar a outro doutrinador. Eu escrevo, duelo exige armas. Sua Excelência vai fazer um livro, lê vários livros, vê o meu e fala, realmente, duelo exige armas. E o senhor cadete escreve, duelo exige armas. E duelo exige armas. E aí vão julgar um caso que é exótico, que é raríssimo de duelo, pegam um livro e falam, duelo exige armas. Está consagrado que duelo exige armas. De onde? O doutrinador, que a maioria deles se baseou, é o Célio Lobão, que é mais antigo, que fala que o duelo exige armas.
E aí fala, etc., alguns detalhezinhos, mas também não diz de onde tirou. Os senhores vão encontrar um caso, porque eu procurei no TJ de São Paulo, não achei. Posso ter sido infeliz na procura. Procurei no site do TJM de Minas Gerais, não achei. TJM do Rio Grande do Sul, não achei. Os outros estados não têm segunda instância militar, não ia ficar procurando em todos os TJs. Mas tem um caso emblemático do Superior Tribunal Militar, e o Superior Tribunal Militar não é superior a nenhum outro tribunal militar. Ele tem um nome, mas ele não é superior ao TJM de São Paulo, ou de Minas, ou do Rio Grande do Sul. Ele é apenas e tão somente a segunda instância das auditorias militares federais. Como não há estrutura para colocar Superior Tribunal Militar de segunda instância em todo o Brasil, centralizou-se, senhor Cadete, em Brasília. Mas eles são a segunda instância, igual à segunda instância presidida muito tempo pelo doutor Evanir. Teve um caso que está na jurisprudência, que eu até trago aqui, de uma briga na aeronáutica, e que aí um praça falou para o outro que ia pegar lá fora, etc, etc. E o Superior Tribunal Militar disse, não, isso não é duelo. Os ânimos estavam exaltados. Não teve arma, ninguém fez menção ao uso de arma. Então, como é que eu sou o louco exótico que escreveu isso, assinou, sustentei lá na Justiça Militar e ainda estou reincidindo nesse crime de sustentar aqui? Eu digo isso, e tem mais um caso também do Exército, que até resultou em morte, mas esse a gente não tem a íntegra, porque o STM não disponibilizou a íntegra desse acórdão. Esse da Aeronáutica tem. Mas de onde é que eu tirei isso? Olha, eu respeito muito a doutrina e a jurisprudência. Elas ensinam muito, mas elas ensinam muito naquilo que é corriqueiro. Os moços vão estudar homicídio, eles vão encontrar doutrina e jurisprudência para encher o quarto deles de livros, para encher a sala, ou para lotar o arquivo de qualquer pendrive. E o mesmo vale para o estelionato, e o mesmo vale para o furto, para o roubo, então, tem jurisprudência para tudo quanto é lado. E muitas vezes jurisprudência divergente. Um caso absolutamente idêntico ao outro, há desembargadores, meu pai foi desembargador, meu pai foi juiz 44 anos, a maior parte deles criminal, se aposentou na compulsória como desembargador. Tem coisa que meu pai era de uma câmara, chamada Quinta Câmara do Tribunal, que na época dele era conhecida como Câmara de Gás. Imagina como um réu se sentia quando chegava lá. Mas tinha câmaras que não eram de gás, para a felicidade dos réus, que decidiam casos idênticos de forma oposta. Mas vale a pena ver? Vale a pena. Porque são todos baseados em casos reais e corriqueiros que acontecem no nosso dia a dia. Mas o duelo não. O duelo não é uma coisa que tenha jurisprudência. Um acórdão que está na íntegra, que é esse da Aeronáutica, e um que a gente nem sabe o que tem, que é de um que matou outro do Exército, que nem está à disposição, não são jurisprudência. E a doutrina? Mas a doutrina se alimenta na jurisprudência. Eu aprendi nos bancos da Faculdade de Direito, que nós temos que saber, nós temos que ter não o know-how, nós temos que ter o know-why, saber o porquê de uma norma jurídica. O porquê de uma norma de direito de família, de onde é esse porquê? Esse porquê, ele está enraizado na vida. Uma norma de direito de família é muito mais do que os livros dizem, ou do que a jurisprudência diz. Ela está enraizada na vida das famílias. Uma norma de direito tributário, ela está enraizada nas relações econômicas, e assim por diante. E de onde vem duelo? Qual é a realidade? Qual é a raiz da palavra duelo? Está todo mundo aqui pensando nos filmes de capa e espada. Eu e o Dr. Capano somos do tempo em que sábado à tarde só existia 5 canais de televisão. Na rede Bandeirantes tinha sessão capa e espada. Eu adorava. Mais tarde a gente mudava para Globo porque tinha a Disneylândia às 5 da tarde. E na sessão capa e espada sempre tinha alguém duelando com outro com espada. O Zorro é um duelista.
Quando eu falei desse caso, eu faço fonoaudiologia, porque uso muito a voz, a minha fonoaudióloga falou, igual nos filmes. Aí eu falei para minha estagiária, que é aluna do Dr. Capone, ela falou, igual no Velho Oeste. Isso está tão enraizado na vida da gente. Eu comprei um dicionáriozinho para crianças que estão no ensino fundamental, para mostrar como isso vai enraizar. Para a meninada que está da primeira à 9ª série, isso aqui é um dicionário para eles, para a meninada, não é para nós. Né? O Dr. Capone não vai usar isso no escritório, o Dr. Evanir. Mas olha só que a meninada aprende. Duelo, substantivo masculino. Luta ou briga entre duas pessoas. Olha agora aqui. No filme, 2 cavaleiros travaram um duelo. Oh, até o dicionário fala isso. Isso está enraizado na cabeça da gente, mas será que isso é verdade? A palavra duelo, a origem dela. Vem de due. 2. Até aí tá fácil. Bellum, de onde vem Bellum? Bellum vem de Belona. Quem era Belona? Uma deusa guerreira. Na Roma antiga, o exército romano usava as cores vermelhas no penacho e nas capas em homenagem ao deus Marte, o deus guerreiro. E Marte tinha uma deusa auxiliar, uma guerreira, Belona. Campo de Marte, fora dos muros de Roma, onde as pessoas que queriam ingressar nas fileiras das legiões treinavam 6 meses. Um grande general chamado Sula, em homenagem às muitas vitórias que obteve, manda erigir um templo para quem? Belona. E da palavra Belona, vem bellum, que é guerra, e vem bélico, belicoso, beligerante. Duelo, 2 em guerra, 2 em confronto, 2 em conflito. É só. É só. A palavra não diz. Está escrito aí na lei, arma. Está escrito aí na lei, arma. Não está. Não está escrito. Mas a tradição do duelo é os cavaleiros se pegarem com espadas. Olha, eu estou aqui com um manual de lutas entre cavaleiros do século XV. Esse manual foi escrito por um mestre de armas chamado Filippo Vadi. A Itália, uma colcha de retalhos. A Itália em constantes conflitos em 1400 e pouco. E ele escreve um livro sobre táticas de combate entre cavaleiros. Dedica ao Duque de Urbino. O livro é escrito em latim, Arte Gladiatora do Micandi, que significa a arte de guerrear esgrimando. O gladiatória vem da Roma antiga, gladio, que agora aqui é espada. Mas até ele então fala que é espada. Até ele fala que é espada. Eu sou louco? Não. Ele escreveu o livro em latim, como era costume na época, embora falasse em italiano. Esse livro tem uma versão agora bilíngue, latim e português. Mais do que isso, ele contratou um ilustrador da época do século XV. Como a gente compra um livro aí de jiu-jitsu, vem lá as fotos, né, do Gracie dando um mata-leão, armlock, essa coisa toda. Ou vem desenho. É a mesma coisa, só que no século XV. Esse livro, a maior parte dele, mostra duelos, ou melhor, combates entre dois. Duelo é uma palavra que eu estou colocando. O livro não tem o título de duelo. Mas mostra combate entre dois de espadas. Mas é espadas? Não. Tem combate entre dois de adaga. Mas é adaga só? Não. Tem combate entre dois de machado. Mas é machado? Não. Tem combate entre dois de mãos nuas. Sem arma. Sem arma. Essa é a verdade. O filme nunca espelha uma realidade histórica. O filme espelha um anseio da gente e o interesse legítimo do produtor de vender o filme. Se Vossa Excelência me permite. Se Vossa Excelência me permite pegar o livro, por favor. Nós vemos aqui, Excelência, combate. 2 cavaleiros se pegando a espada. Espada. Se folhearmos, espadas, lanças. Mas, veja, Excelência.
Vossa Excelência pode ver um ensinamento, um combate entre dois cavaleiros, dois nobres, de mão. Aliás, para quem luta jiu-jitsu ou aikido, é quase idêntico a um golpe de jiu-jitsu ou de aikido. Deu para ver? Deu para ver? Ele coloca, o livro foi escrito em latim, mas ao lado ele colocou, para ficar mais fácil, as descrições do combate em italiano. Mas é só isso? Não. Existem várias e várias gravuras de combates de mão. Ah, mas então o filme não espelha a realidade? O filme sempre espelha a nossa realidade presente e aquilo, o nosso anseio presente. Outra ilustração. Meninos, querem ver? A senhora passa para eles depois? Devolvam. Devolvam, que foi difícil conseguir, hein? Devolvam. Se não devolver, é o quê? Apropriação indébita. Apropriação indébita. Se eles forem processados, cobra bem caro, porque eu paguei caro no livro. Obrigado. Mas a minha estagiária falou que não, duelo é aquilo do filme de cowboy. Duel, em inglês, meu inglês é péssimo, não sei falar. Já fiz 1000 cursos, não aprendo. Os senhores vão me perdoar. Duel. O, entre aspas, duelo mais famoso, verdadeiro da história do Oeste. Wyatt Earp, o xerife que existiu. Várias interpretações desse filme desde a década de 30. Uma delas com Kevin Costner. Eu gostei mais de outra, em que o coadjuvante é o Val Kilmer. Wyatt Earp, o xerife durão que existiu. Chega no Arizona, uma cidade extremamente violenta chamada Tombstone. E o filme chama Tombstone, o que mais reproduz a realidade. Ele não quer ser xerife, ele já estava cansado de ser xerife. Mas a cidade era uma baderna, o irmão dele, Virgil, se candidata a xerife. Toda a família Earp vira xerife. Chega um amigo dele, que existiu de fato, que é o sonho de todo ator de Hollywood que quer ser ator de filme de western fazer. Eles não querem fazer o Wyatt Earp. Doc Holliday, um dentista de Boston que largou a vida de dentista para viver de jogo, mulher e bebida. Por isso que todo mundo quer fazer esse papel. E o Doc Holliday era um excelente atirador. E aconteceu que em Tombstone estava proibido o uso de armas. E uma gangue de bandidos que eram conhecidos como cowboys vai a um lugar de Tombstone chamado Curral OK. Os Earp, Wyatt, Virgil, Morgan e Doc pegam em armas. Vão até o Curral OK. Eles se encontram e atiram e matam os cowboys. Quem for para o Arizona, lá está escrito local do duelo. Quem assistir a qualquer filme na TV paga, local do duelo. Mas quem comprar um livro de história verdadeira, história no sentido historiográfico, como esse aqui, é Gunfight. Não houve duelo. Esse é o livro da história verdadeira do confronto. Gunfight é tiroteio. Por que não houve duelo? Porque a legislação do estado do Arizona, nos Estados Unidos a legislação estadual, não previa esse tipo de duelo. Isso foi um tiroteio. Eles foram a júri. E o que o júri iria decidir? Guilty or not guilty? Na verdade, nem chegaram a indiciar, lá existe uma fase prévia de indiciamento pelo júri, porque entenderam que foi estrito cumprimento, o que nós chamaríamos de estrito cumprimento do dever legal. Aí, mataram os cowboys. Olha que coisa.